Muito bem, pessoal, nós estamos aqui de volta através do canal para estar trazendo para vocês aqui mais um estudo sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a farmácia de Deus, do YHWH, a farmácia do Criador. E por incrível que pareça, há muitas pessoas, com todo respeito a elas, céticas, ateias, que ainda duvidam da palavra de Deus. Para muitas pessoas, acreditam que o mundo surgiu por acaso, numa explosão cósmica, e aí então começou a vir a evolução das espécies, que é a teoria de Charles Darwin, né? Uma das teorias mais mentirosas e farsantes de todos os tempos. É claro que essa teoria foi criada para desmoralizar as leis da criação do próprio Criador. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Com esse estudo que você vai ver aqui agora, eu tenho absoluta certeza que se você continuar desacreditando da palavra de Deus, como eu antigamente desacreditava, é ser uma pessoa tola, porque não faz o menor sentido desacreditar de uma força suprema, de um Criador que fez todas as coisas. O grande problema do cético, do ateu, e de muitos biólogos que se dizem ser conhecedores da biologia, é não compreender os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia já nos revela há muito tempo coisas que a ciência só veio descobrir há pouco tempo atrás. Mas muitas coisas que a ciência sabe hoje é devido à própria palavra de Deus. E para você que não sabe, para você que desacredita de Deus, se você tiver paciência de assistir os slides até o final desse estudo, você vai ter uma compreensão melhor da existência de Deus. Muitas pessoas fazem diversos tipos de interpretação da palavra de Deus a seu bel prazer. Né? O ateísmo interpreta a Bíblia acreditando que Deus é mau, pega versículos isolados de matança, destruição do povo hebreu do passado, junto com os heteus, os fariseus, os amorreus, etc. E muitas das vezes as pessoas atribuem muitas daquelas passagens bíblicas ao Criador. Por quê? O problema do cético, do ateísmo, é não ler o texto completo, né? Pela desonestidade, que vocês sabem que, infelizmente, a classe ateísta são desonesta na questão de interpretação da Bíblia. E aí a própria palavra de Deus é então uma regra da hermenêutica que a própria Bíblia se interpreta a si mesma. Então, para você que acha que tudo veio através de uma explosão, preste atenção nesse estudo. É tanto que eu coloquei aqui a farmácia de Deus. E muitas coisas, como eu disse para vocês, que surgem nos dias de hoje, a ciência descobre, a Bíblia já falava há muito tempo atrás. É claro que aqui no canal eu já postei vídeos para vocês falando sobre e comparando, é claro, a ciência atual juntamente com a Bíblia. Tudo aquilo que foi criado por uma mente soberana, por uma inteligência soberana, fez tudo com um propósito. Tudo que existe nessa vida tem um propósito. Então, de acordo com o relato da criação, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, Deus disse: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Posteriormente, ao determinar o alimento para o ser humano e os animais, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, ele disse: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, esse será o vosso alimento. Quando o Criador, quando Deus estipulou, quando ele criou a terra estacionária, uma terra plana, uma terra com domo, com as águas primordiais acima da criação, quando o Criador fez tudo isso, automaticamente ele já projetou cuidadosamente, com todos os detalhes, tudo aquilo que o ser humano iria precisar. Veja bem que antigamente os patriarcas, as pessoas do passado, os hebreus e os povos da antiguidade não tinham microscópio, não tinham laboratório, não tinham como eles descobrir a finalidade e o propósito de cada planta, principalmente para o bem-estar da população, para o bem-estar das pessoas. Não existia farmácia, não existia remédios, como nós conhecemos hoje. Mas Deus deixou tudo na própria natureza. O que a ciência fez? Ela simplesmente extraiu aquilo que o próprio Deus já deixou para nós. Então, preste muita atenção, gente. Você tem todo o direito de desacreditar de Deus, como há época atrás eu desacreditava, mas seria muito burrice da minha parte continuar dentro de um ceticismo, desacreditando de uma criação onde a gente percebe que há uma perfeição muito bem elaborada, que esse grande quebra-cabeça da construção da vida é muito bem elaborado. Então vamos ver aqui, através desse estudo.
Farmácia de Deus, é tanto que eu coloquei esse título aí. Botânica Bíblica e Ciência Moderna. Então vai prestando atenção, que eu acredito que você vai aprender muita coisa nesse estudo. Se não der tempo você assistir tudo agora, você que não tem paciência, que fica só rolando o vídeo para cima e para baixo, então assista um pouco hoje, um pouco amanhã. Mas se você tem interesse em descobrir que Deus existe e que é difícil a gente desacreditar da existência de Deus depois que a gente começa a nos aprofundar verdadeiramente dentro das Escrituras, né, sem influência da maléfica ateísta e do sistema religioso protestante, católico e de outras religiões, quando nós nos dedicamos totalmente ao estudo da palavra de Deus, com certeza as coisas são esclarecidas através da Bíblia, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que é a farmácia de Deus? Eu quero separar aqui para vocês 30 ervas bíblicas válidas, que foram validadas pela ciência moderna. Eu coloquei aqui, como vocês estão vendo no slide, e a gente vai estudar. Em Gênesis 1:29, nós começamos assim: Deus entrega as ervas com sementes como mantimento e provisão. Tudo o que ele fez, quando ele projetou o ser humano, ele já projetou o sustento para o ser humano, os alimentos para o ser humano, aquilo que a gente deveria comer, aquilo que não poderia comer, aquilo que serviria como medicamento. Tudo já estava elaborado e o homem simplesmente foi provido dessa providência do Criador. Civilizações antigas usavam rituais com plantas, pois não tinham laboratório. A Bíblia foca em elementos práticos de higiene e cura, antecipando descobertas modernas da ciência. Tudo que a ciência sabe hoje já estava na Bíblia há milhares de anos atrás. Por exemplo, nós temos aqui no Salmos capítulo 51, versículo 7, fala sobre purifica-me com ensopo, né? Essa passagem, sopo e ficarei limpo, né? O salmista diz isso, purifica-me com ensopo. O que é ensopo, né? Seria essa pronúncia, ensopo? Vamos lá. Na Bíblia, é a purificação de infecções. O ensopo serviria para a purificação de infecções. Eles usavam isso para purificar infecções, lepras e rituais de limpeza. Agora, a comprovação científica, né, que realmente os povos antigos usavam o ensopo para esse tipo de atividade, a ciência e estudos publicados na PubMed confirmam a presença de carvocrol etimol. São potentes agentes bactericidas, antifúngicos e expectorantes naturais, que está aonde? No ensopo. Como vocês estão vendo aí, a planta do meu lado. Ou seja, a própria Bíblia, o próprio Criador já preparou o ensopo. E o salmista, através do Salmo 51, quando ele está se lamentando do seu pecado, né, ele pediu para que o Criador o purificasse. E realmente a ciência confirma que essa é uma planta medicinal. Mirra. Na Bíblia, a palavra mirra é encontrada em várias passagens, mas principalmente em Mateus capítulo 2, versículo 11. Ali fala que ouro, incenso e mirra foram entregues a Jesus no momento aí também do seu nascimento. E o uso bíblico servia isso para embalsamento, anestésico local e tratamento de feridas. Tá? Então, os médicos antigos, vamos dizer assim, né, as pessoas antigas usavam a mirra exatamente no embalsamento anestésico, anestesiavam o local ali para o tratamento e tratamento de feridas graves. Agora, a ciência comprova que a Bíblia está com a razão. Por quê? A ciência moderna, ela extrai da mirra sesquiterpenos, que agem diretamente nos receptores opioides do cérebro, atuando como analgésico e poderoso anti-inflamatório. Vocês estão vendo? Então a ciência tirou aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo atrás. Você está compreendendo que a ciência moderna, que é tão idolatrada, que é tão venerada, que é feita um Deus, né, para esse pessoal, eles se esquecem que a própria ciência consegue comprovar a Bíblia. Porque a Bíblia já tem. O pessoal fala, a Bíblia não é um livro de ciência. É sim. A Bíblia é um livro de ciência, é um livro de exatas, é um livro de estudos sociais. A Bíblia é um livro de história, a Bíblia é um livro de línguas. A Bíblia é tudo isso. É só você conseguir compreender. Porque ela sim, é claro, que eu não estou falando no sentido como ela vai ensinar como faz uma cirurgia, o detalhe do bisturi, isso se aprende na faculdade. Mas em questão de ciência, a Bíblia tem uma ciência espetacular que a própria ciência moderna descobriu essas coisas através da própria Bíblia. E muita gente ainda nega, né,
e diz que a palavra de Deus é mentirosa. Incenso. O incenso ou olíbano, preste muita atenção. A referência que fala muito do incenso está em Êxodo, no capítulo 30, versículo 34, que era muito usado no tabernáculo sagrado lá dos hebreus do passado. O uso bíblico do incenso serviria para a purificação do ambiente contra patógenos transportados pelo ar. Olha aí, como que eles sabiam que o incenso, através do seu cheiro, através do seu aroma, já expelia, já expulsava patógenos, vírus, também, inclusive até vírus de gripe, né, que circulava pelo ar. Como que eles sabiam disso se os povos antigos não tinham microscópio? Vocês estão entendendo? E a própria ciência confirma isso. Ela diz que o incenso é rico em ácido boswélico. Pesquisas médicas comprovam a eficácia no tratamento de doenças autoimunes, como asma, artrite crônica, devido à forte inibição de citocinas anti-inflamatórias. Você está entendendo? Então a ciência descobre uma coisa em que a Bíblia já usava há milhares de anos atrás, que é a questão do incenso. Observou? Quem veio primeiro, então? Quem é que está com a razão nessa história? Outra coisa interessante, todo mundo conhece o alho, mas o alho também é citado na Bíblia. A referência que fala do alho e tem outras passagens também, mas você encontra no livro de Números, no capítulo 11, versículo 5, fala que é lembrado pelo povo no deserto, a questão do alho. O uso bíblico do alho era servido para alimentos de sustentação e tônico de imunidade. Então, eles não tinham lá um biotônico Fontoura, não fazendo propaganda aí, mas eles tinham alho. Sabiam que o alho poderia aumentar a imunidade dele. Séculos depois, muito tempo depois, a ciência moderna descobre que o alho contém alicina, um antibiótico natural de amplo espectro. Reduz a pressão arterial e combate o colesterol ruim, que é o LDL, o colesterol ruim. Olha só, como é que o povo lá atrás, que não tinha nenhum tipo de laboratório, já sabia disso? Não é incrível um negócio desse? Eu estou te mostrando a referência bíblica, é só você ver. Quem veio primeiro, então? É o ovo ou a galinha, né? Então nós estamos tratando aqui e mostrando para vocês que quando o Criador fez os céus e fez a terra, antes dele colocar o homem, os animais, ele projetou cuidadosamente cada planta, cada alimento, como nós lemos no livro de Gênesis. O Senhor, ele plantou um jardim no Éden, ele disse que cada planta, cada árvore ia produzir o seu fruto conforme a sua espécie, que serviria tanto de mantimento como para várias outras coisas, inclusive medicinal, da própria humanidade para a sua própria cura. Então Deus, mesmo ele sabendo, né? Que Deus não prevê nada, ele sabe, né? De todas as coisas, ele já nos amou, cuidando de nós, mesmo a gente sendo errado, pecadores e miseráveis. Mas ele cuidando de nós através daquilo que ele nos deu de presente para a sustentação da vida. Isso não é incrível, gente? A cebola é o Aleum cepa, né? É usado na Bíblia com esse nome. A referência bíblica que fala da cebola está em Números 11, versículo 5. É citada ao lado do alho. O uso bíblico servia para nutrição e fortalecedora. E a comprovação científica diz que, como os povos antigos de Números, no capítulo 11, versículo 5, usavam muito a cebola, a ciência, né? Ela diz que a cebola tem uma altíssima concentração de quercetina, que é um flavonoide com propriedades antihistamínicas e cardioprodetoras válidas pela medicina. Olha aí. Depois nós temos aí a canela. Saber que a canela é antiga, né? O pau da canela e a árvore que vocês estão vendo aí na figura. A Bíblia já fala a menção sobre a canela, está em Provérbios capítulo 7, versículo 17, que era usada para perfumar e purificar leitos. Antigamente, e o uso bíblico era uma especiaria de alto valor e óleo de unção. Então, eles tiravam o óleo também da canela. E a própria ciência, séculos depois que o povo de Deus, que os povos antigos usavam a canela, é que a ciência vem com a conversa que ela descobriu. Ela descobriu uma coisa, gente. Descobriu algo que já está na Bíblia, que já estava datado, que já estava catalogado, que já estava feito. A ciência simplesmente extraiu aquilo da própria escritura, mas eles não vão dar o braço a torcer de jeito nenhum. Mas a comprovação científica diz que ensaios clínicos
provam que a canela melhora a sensibilidade à insulina, ajudando a reduzir drasticamente os níveis de glicose no sangue em pacientes com diabetes tipo 2. Olha isso. Deus deixou a canela já mostrando, já dando para nós ali um alimento, vamos dizer assim, que ele nos ajudaria no tratamento da glicose, no tratamento aí, né, na diabetes tipo 2, aquela diabetes perigosa, vocês estão entendendo? Então Deus já sabia de tudo isso e já projetou cuidadosamente que nós poderíamos tirar da própria natureza aquilo que serviria para a nossa cura. Ou seja, Deus cuida de nós. Cássia, já ouviu falar na cássia? Estão vendo a planta aqui? Cássia, está aqui a referência bíblica, era muito usada em Êxodo, no capítulo 30, versículo 24, que é um ingrediente do óleo sagrado, e o uso bíblico servia para unção e fragrância terapêutica. Então pensem vocês aí que o povo andava fedendo? Não, Deus já cuidou das pessoas com muito carinho através da cássia. E a própria ciência consegue confirmar a Bíblia dizendo que a cássia contém cinamaldeído, olha o nome, cinamaldeído, possui forte ação anticoagulante e atua na regulação da circulação sanguínea periférica. Tá vendo aí? Você fazer um chá de cássia, você terá aí uma circulação melhor, sangue grosso e etc. Então, como é que os povos antigos já sabiam que se fizesse um chá dessa cássia, serviria para tratamento de coágulos sanguíneos, sangue grosso, etc. Se eles não tinham laboratório nenhum. Tinha sim. O maior laboratório que os povos antigos tinham é a própria informação de Deus. Aquilo que foi registrado, patenteado na própria criação pelo Criador. Cominho. A Bíblia fala muito do cominho, né? A referência bíblica está em Isaías, no capítulo 28, versículo 25, que é citado no manejo agrícola correto, né? E o uso bíblico para que servia? Condimento, digestivo e medicinal. E a ciência, hoje, nos dias de hoje, consegue comprovar que os povos da Bíblia que usavam o cominho, né, eles descobriram que estudos demonstram que o cominho estimula as enzimas pancreáticas, acelerando a digestão e auxiliando na perda de peso e controle glicêmico. Como que pode, tá, as pessoas ainda desacreditaram de Deus? Então, se eu hoje continuasse desacreditando de Deus, eu seria tolo, eu seria um ignorante. Porque o problema do ateísmo, dessas pessoas que negam a Deus, é não querer dar o braço a torcer, é o orgulho, a vontade de estar no erro. Aí a responsabilidade é de cada um, porque quem estuda sabe, quem não estuda vive nessa mentira que é o ateísmo e o sistema religioso que está aí, né? Então a própria ciência consegue provar a própria Bíblia. Então não tem como você negar um negócio desse. Como é que os povos, concorda comigo? Como é que os povos antigos já sabiam que o cominho tinha esse efeito? Vocês não tinham laboratório, não tinham como fazer teste nenhum. Pois é, mas a Bíblia já demonstra isso, ok? Mas aí, ó, mostarda. A mostarda é muito conhecida, né? Tem uma referência bíblica em Mateus capítulo 13, versículo 31, que Jesus fala da parábola do grão de mostarda. Por exemplo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transformar uma montanha de um canto para outro, né? Pode ser simbolicamente, ou está falando de uma outra coisa, mas dizendo que a fé pequena, do tamanho de mostarda. Agora, o uso bíblico, para que servia? Era um símbolo de crescimento e semente medicinal. Eles usavam muito a mostarda. Mas aí os cientistas descobriram que os povos da Bíblia usavam a mostarda através de estudos que eles fizeram em laboratório. Os cientistas pegaram as sementes, que eles disseram que é rica em isotiocianatos, que é uma substância estudada pela oncologia moderna, por sua capacidade de induzir a apoptose, morte celular, em células de tumores. Ou seja, até aquele câncer, né, vamos dizer assim, de tumor maligno, de mama, ele pode ser evitado se a pessoa consumir mostarda, né, frequentemente, principalmente mulher. Isso é muito bom. Então, a ciência descobriu que o motivo dos povos antigos usarem a mostarda é exatamente para prevenir o câncer de mama e outros patógenos que a mulherada tem aí no seu organismo. Açafrão.
uma coisa interessante, né? Tudo está na planta. Se você observar tudo que está na farmácia humana hoje, de onde que eles tiraram os medicamentos? De onde que eles extraem os medicamentos? Não é da natureza? Ou você vai dizer que não? Que eles criam aquele medicamento como mágica em laboratório. Então eles tiram da natureza algo que foi colocado aqui propositalmente. O Criador colocou a dipirona, colocou o medicamento na planta, colocou plantas para nos alimentar, propositalmente para cuidar. Então pense bem, se nós somos um fruto da evolução das espécies, que é algo desorganizado através do suposto Big Bang, você acredita que esse Big Bang teve essa capacidade, essa intelectualidade, essa capacidade científica, essa mente, né, desse Big Bang que projetou cuidadosamente cada planta, cada tipo de planta, cuidadosamente para servir para um objetivo, cura, ou outros objetivos na vida humana, para cuidar da vida humana até dos animais. Então, esse Big Bang é muito inteligente, né? É difícil acreditar. Não dá mais para desacreditar de Deus. Não tem como. Não tem como desacreditar da existência do Eterno. Não dá mais. Infelizmente, não dá. Comprovação científica. Eles dizem, né, que o açafrão contém crocina e safranal. Ensaios psiquiátricos modernos comprovam que o extrato de açafrão atua na modulação da serotonina, combatendo a depressão leve, a moderada, de forma semelhante a antidepressivos sintéticos. Então, os cientistas descobriram que o motivo dos povos bíblicos antigos, antes de existir laboratório e ciência com esse nome, e usar o açafrão, era para inibir principalmente a depressão, que é uma doença, eles dizem ser uma doença nova, mas uma doença até dos tempos bíblicos. Você pode ver isso até no livro de Jonas. Outros que pediram para ser eliminado, né, o tal de Elias e outros profetas mais aí. Babosa. Conhecida, né? Tá aqui a planta. Ou aloés, né? A referência bíblica que fala da babosa está em João capítulo 19, versículo 39, que foi usada no preparo do corpo de Jesus, quando Cristo foi para ser enterrado, para ser sepultado. Uso bíblico, para que servia a babosa? Preservação da pele e tecidos. Então eles usavam a babosa para preservação da pele. A ciência moderna descobriu que os povos usavam a babosa e descobriram que ela contém mais de 75 compostos ativos, polissacarídeos e glicoproteínas. Acelera a cicatrização celular, regenera queimaduras e estimula o colágeno. Então, eles utilizavam a babosa muito tempo atrás, até mesmo no sepultamento de Jesus, serve para cicatrização. E como é que eles sabiam disso? Como é que esses povos sabiam disso? Fala para mim, responda aí no comentário. Você vai ficar colocando comentário, eu prefiro ser ateu, era bom quando desacreditava de Deus. Não era bom quando desacreditava. A pior fase da vida de uma pessoa é quando você está dentro de uma bolha de mentiras que é o ateísmo. É pior do que o sistema religioso. Porque negam por orgulho, por vaidade e por dinheiro. Negam a existência de Deus, porque não querem aceitar. Né? Ficam atrás de líderes que falem de acordo com as suas próprias concupiscências carnais, brigam entre si, entre eles mesmos, para tentar dizer e provar que Deus não existe, sendo que as evidências da existência de Deus são muito mais plausíveis de uma inteligência do que a pessoa desacreditar que tudo veio de um peido cósmico. Pum! E tudo surgiu com tanta orquestração, sabe? Que nem uma orquestra, muito bem detalhada. É difícil, cara. Não dá mais. Sinto muito, mas não dá mais para desacreditar de Deus. Hortelã. A hortelã aumenta, né? A referência bíblica que fala da hortelã está em Lucas 11, 42. Ela foi cultivada nos quintais e usada no dízimo. Muito usado no dízimo, né? Porque o dízimo nunca foi dinheiro, né? Era o hortelã, o cominho, a soja, o azeite. Isso que eles levavam lá não é o assunto de hoje, mas aqui no canal nós já temos vídeos mostrando, você já sabe que o dízimo nunca foi dinheiro, eles pegavam mantimento,
levava até os levitas ali, eles arrecadavam esses alimentos, eles comiam desses alimentos e também davam para os órfãos das viúvas, para cuidar do povo. Não tem nada a ver com dinheiro, como é o sistema religioso protestante dos dias de hoje, ensina tudo errado. Tá? O uso bíblico era erva culinária e calmamente estomacal. Então eles usavam com finalidade de ajudar no estômago, com dores fortes no estômago. E a ciência, tempos depois, começou a analisar os textos bíblicos, por que os povos usavam hortelã, e eles descobriram que o hortelã, os cientistas de hoje descobriram, né, porque o povo antigo já sabia, que no hortelã tem o mentol presente no óleo, essencial, relaxa os músculos do trato gastrointestinal, o tratamento fitoterápico padrão ouro para a síndrome do intestino irritável. Então, você está com aquele intestino irritado, que está diarreia direto, ou não consegue ir ao banheiro, então a melhor coisa que tem é o chá de hortelã. Né? Então aí mostra categoricamente que os homens da Bíblia, as pessoas lá, já tinham acesso a essas informações sem mesmo ter estudado numa faculdade ou entrado numa escola. Agora, essa ciência de hoje que extrai tudo da Escritura, né, sai com crédito, né, sendo que a própria Bíblia que deveria receber os créditos e a honra dada ao próprio Criador. Não esses cientistas, né, que simplesmente eles só copiaram uma coisa que os povos já faziam há muito tempo atrás. Então a ciência de hoje não descobre nada. Erva doce ou anis, que era muito usado, principalmente em Mateus capítulo 23, versículo 23, é citado lá na cobrança do dízimo das ervas também. Uso bíblico, para que eles serviam? Era um alívio de cólicas e gases. A mulherada que tinha cólica menstrual, eles não tinham lá, né, um paracetamol, eles não tinham lá um buscopan composto, para aquele em gel, em cápsula, né, para aliviar as cólicas. Não, eles tomavam erva doce, faziam chá. E a ciência descobre que as mulheres, as jovens, para aliviar a dor de cólica lá, eles faziam isso. Então eles pegavam a erva e faziam chá. E a ciência pegou, colocou em laboratório a erva doce, fez testes em seres humanos, descobriu que a erva doce é rica em enetol, que possui propriedades carminativas, antiespasmódicas e facilita o esvaziamento gástrico. Olha aí que maravilha. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você, viu? Não dá para continuar desacreditando em Deus. Losna. Losna é muito conhecido, principalmente no livro do Apocalipse, chamado de absinto. Né? Até tem uma profecia bíblica, quando o anjo tocar a trombeta, vai cair do céu uma estrela semelhante ao absinto. Né? Porque o absinto ele é muito usado na Bíblia, né? Foi muito usado, mas ele tinha um propósito, sim. O absinto tinha um propósito. Em Provérbios, inclusive, no capítulo 5, versículo 4, fala que é um símbolo de amargura. Ele usa uma simbologia do absinto, mas é a planta que vocês estão vendo na minha figura aqui atrás, é um absinto. E o uso bíblico, né? É uma erva amarga usada para fins depurativos. Então a ciência pegou e começou a analisar por que os povos da Bíblia usavam o absinto. Vamos colocar essa planta no laboratório, vamos tentar entender isso daqui. Aí eles colocaram no laboratório e descobriram que ela contém absintina, que é um poderoso antiparasitório natural que elimina vermes intestinais e estimula o funcionamento da bile. Olha isso, cara. Fala para mim aí, ó. Agora você aí que é biólogo, né? Tem até um biólogo que anda no meio dos ateus aí. Fala aí para mim. Se diz conhecedor, por que você não mostra a verdade? Por que vocês não mostram a verdade pro pessoal aí, ó? É por orgulho, porque tem que continuar xingando a Deus? Porque tem que continuar mostrando que vocês odeiam a Deus, que Deus não existe? Eu compreendo que o sistema religioso é um lixo, é uma porcaria mesmo. Ninguém está falando aqui de entrar em denominação religiosa, ou frequentar templos, ou se submeter à regra de pastores, porque tudo esses caras são gambiarreiros, o único pastor verdadeiro é o Cristo, nem congregação cristã do barril, nem testemunho de Jabá, nenhum desses caras. O negócio é ao Criador, é você entender e reconhecer, ser humilde, e reconhecer que existe uma força poderosa, que existe um Criador. Porque não é possível isso aqui ter vindo criado do Big Bang. O Big Bang sabe, não, o Big Bang vai, eu vou criar um absinto. Eu vou criar um absinto porque eu sei que os seres humanos que vai ser transformados em lagarto, depois vão se transformar em um peixe, do peixe vira não sei o que, um jacaré, depois ele vai virar um macaco, do macaco ele vai virar um homem. Quando ele tiver
com parasitas intestinais, né? Um problema na bile. Então, eu vou criar aqui o absinto. E eles vão tomar o chá do absinto e vão ficar curados, etc. Você acha que essa explosão tem a capacidade de pensar, né, em criar o absinto exatamente com o objetivo de cuidar da bile do ser humano? Tenha paciência, né, meu amigo? Tenha paciência. Me desculpa, mas olha, não dá mais para desacreditar de Deus. Sinto muito. Estou decepcionado. Infelizmente vai continuar decepcionado, porque olha, infelizmente não dá para a gente negar a existência de Deus. Não tem como não, cara. Vamos lá, coentro. Coentro é muito usado na Bíblia também, questão até do dízimo, né? A referência que fala do coentro, tem outras aí, em Êxodo 16:31. O maná parecia com semente de coentro. O uso bíblico servia para padrão visual e nutricional. E o que a ciência descobre? Ela vai lá, investiga, vê por que o povo, em Êxodo, capítulo 16, versículo 31, por que eles usaram? Cientistas foram lá, por que eles usavam o coentro? Se eles não tinham laboratório. A ciência vai lá, pega o coentro, coloca no laboratório, faz teste daqui e dali, e descobre que o coentro é excelente quelante natural de metais pesados. Ajuda o fígado a desintoxicar o organismo de chumbo e alumínio. Tem a brincar. Não, vou falar para você, cara. Aí a ciência olha isso daqui e fala, poxa vida, nós temos que esconder isso daqui das pessoas. Nós temos que fazer o povo continuar a acreditar em extraterrestre, em ET, em bobagens. Nós temos que dizer que fomos nós que descobrimos. Que isso veio através da evolução, que a evolução preparou cuidadosamente o coentro para nós. Você acha mesmo? Você acredita mesmo nisso? Olha, se você fala, tem que ter muita fé para acreditar em Deus, então tem que ter muita fé também, né? O ateu também ele tem fé, ele tem que ter fé para acreditar que o Big Bang criou o coentro com o objetivo de ajudar o fígado do ser humano a desintoxicar o chumbo e alumínio que entra para dentro da gente. Cara, brincadeira. Não, você tá de sacanagem, não é possível. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente descobre, quando a gente vai a fundo, se a pessoa é ateia, cética, não acredita, ou de outra, ou denominações religiosas, ela vai passar peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, você tem que questionar. Vocês ficam cegos seguindo pessoas em redes sociais sem mesmo parar um pouquinho de um minuto da sua atenção para analisar as escrituras, analisar o porquê, questionar. Mas não questionam, são cegos, são pior do que tudo, gente. Eu vou falar para você, o povinho sem noção é o povo cético e ateísta. Porque eu vou falar para você, olha, eu me arrependo pelo resto da minha vida, né, ter sido enganado pelo diabo, porque não tem outra explicação, gente, não tem outra explicação. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça o evangelho da glória do Cristo ressurreto. Então, o trabalho dos adversários dos demônios, dos seres espirituais, é isso. É nos cegar, é afastar a gente verdadeiramente do Criador. Não dá, sinto muito, eu não consigo mais negar a existência de Deus, eu não consigo ficar contra o Criador. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que Deus é real. Não dá para negar. Não tem como. A figueira, fala na figueira. A diferença da figueira está aí na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, que Isaías cura uma úlcera maligna com pasta de figos. Isaías tinha uma úlcera maligna, olha só, uma úlcera maligna com pasta de figos. A Bíblia usava isso, né? O uso bíblico lá fala sobre cataplasma para a cura de feridas graves e fervores. Coisas graves. E a ciência pega, olhando as religiões, os povos antigos, né, os povos hebreus, principalmente os hebreus, eles começaram a analisar, por que o povo comia figo? Por que Isaías... Aí os cientistas pegaram o figo, colocaram no laboratório e descobriram que o figo possui enzimas proteólicas, ficina e alta carga de compostos fenólicos, atual, quebrando proteínas bacterianas
e acelerando a supuração e cicatrização de abscessos cutâneos. Você tem aí uma ferida que não cicatriza, você tem um problema de úlcera, é só comer figo. Olha aí, uma coisa que a Bíblia já mencionava e os caras não tinham laboratório. Como é que eu vou conseguir? Não tem como não, cara. Olha outra coisa que eu encontrei. Eu poderia citar aqui milhares e milhares de espécies de plantas. Eu peguei apenas 30 das milhões de espécies que existem. E cada uma dessas o Criador fez com uma harmonia perfeita, com cuidado perfeito, com um propósito perfeito para cada objetivo. Cada planta tem a sua função. Cada árvore tem a sua função. Servir a criação. Oliveira. Por que eles... Inclusive a Bíblia fala muito da oliveira, né? Romanos 11:17 fala que a oliveira boa cultivada por Deus. Deus cultivou uma oliveira maravilhosa. Na Bíblia era muito usada para fazer o azeite, para alimentação cosmética e unção de enfermos. Tanto que eles falam muito sobre o azeite. E a ciência vai lá, coloca em laboratório, né, para tentar desmoralizar a Bíblia, porque a ciência pega tudo isso, a Bíblia já citava todas essas plantas, e o objetivo que ela faz. Aí a ciência, os ateus cientistas, para desmoralizar a Deus, colocam isso no laboratório. Vamos ver aqui que nós vamos desmascarar a Bíblia, vamos desmascarar esse Deus aí. Aí eles colocam em laboratório e são obrigados a divulgar a verdade. Descobre que as folhas e o óleo contêm oleuropeína e hidroxiterossol, que são cardiopetores potentes que reduzem a oxidação do colesterol e previnem infartos. Não, você tá de sacanagem comigo, cara. Você ainda coloca aqui no comentário que eu prefiro continuar sendo ateu, Cara, então me desculpa, com toda sinceridade, você é um trouxa. Você é um cego caindo no buraco. Continuar desacreditando do Criador. Não tem lógica, cara. Isso aí vai